Olá, sejam todos muito bem-vindos. Tem início agora mais um episódio do programa Abratalks, programa, uma iniciativa da Abrafiltros e também das revistas Meio Filtrante, Revista TAI, com patrocínio do grupo Supply Service e também o apoio à divulgação da TV Filtros no YouTube. Prazer recebê-lo aqui, espero que você curta não só o conteúdo de hoje, mas também faça parte das nossas redes sociais, nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso YouTube e a gente quer você sempre por perto para compartilhar cada vez mais conhecimento. O programa de hoje vai tratar sobre reputação corporativa, o papel das redes sociais. E hoje nós trouxemos aqui um super especialista no assunto, Eduardo Alves, ele que é um parceiro, amigo de longa data, e hoje nos reencontramos e nos conectamos para falar sobre esse assunto que ele domina. Eduardo, seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo aqui. Obrigado pelo convite. Muito bom. Edu, vou te chamar de Edu, tá? Por favor. Bom, conta pra gente um pouquinho sobre a sua carreira. Eu acho que é legal quem está nos assistindo conhecer um pouquinho da sua trajetória profissional e também falar do seu atual momento à frente da sua empresa. Legal. Bom, eu sou Relações Públicas, né? Me formei já há um par de décadas. Então, estou nessa área de reputação corporativa desde então. Trabalhei em grandes multinacionais nas agências multinacionais de comunicação, atendendo clientes de diferentes setores e diferentes demandas, né? Desde consumo até marcas B2B, né? Ou seja, essa conversa mais de negócios, né? E ao longo desse tempo eu vim me especializando principalmente em reputação corporativa, a conexão desse assunto com a formação da marca, o branding, né, como a gente costuma chamar, e como que isso entrega para as marcas um valor, um atributo importante para elas nesse sentido. Desde 2018 eu comecei a empreender, que foi quando eu montei a 47, que é uma empresa de marketing de conteúdo na sua essência, mas eu costumo dizer que ela é uma empresa que nasceu para conectar narrativas pessoais e corporativas, porque o mercado de comunicação está ficando cada vez mais humanizado, né? Sim. Antigamente a gente falava e o público apenas ouvia, e hoje em dia, principalmente com o que a gente veio discutir aqui, rede social, o público é muito ativo junto das marcas, então isso faz muita diferença na relação e em como essa comunicação precisa acontecer, né? Então, desde 2018, quando eu montei a 47, a gente vem se dedicando a essa frente, e em específico também ao LinkedIn, que é uma das frentes que, na minha opinião, estão trazendo mais voz para as empresas, porque é uma rede social profissional, é um espaço de conversa onde já é uma rede muito valorizada, né, em termos de confiança. Então, ali tem um espaço bem bacana para as empresas construírem essa narrativa com mais genuidade. Muito bom. A gente vai falar muito de LinkedIn aqui, até por esse propósito que ele foi, ao longo do tempo, tomando forma, né, para essa rede em particular. Mas você acha que a pandemia potencializou a presença de um olhar mais estratégico para a comunicação nas redes sociais, em especial do LinkedIn, mas nas outras também, enfim? Sem dúvida. Quando eu comecei a empreender, né, em 2018 até 2020, que foi quando iniciou aí a pandemia, né, eu percebi uma mudança muito grande nesse sentido, porque basicamente cada um foi para sua casa, né, viver aí o que estava acontecendo, e o digital virou uma grande ferramenta relevante para se conectar entre pessoas e principalmente no universo corporativo, uma vez que estávamos todos acostumados a estar no mesmo ambiente e aí todo mundo em casa, né? Só a comunicação interna, só as ferramentas que existiam para a comunicação interna não estavam dando conta de criar esse vínculo e fazer essas relações, né? E aí eu estou falando tanto do olhar da empresa para o colaborador, né? Ou seja, a rede social deixou de ser só um lugar para eu falar para fora, mas também para criar uma relação e um vínculo com o colaborador. O LinkedIn ganhou muito protagonismo nisso, porque a liderança precisou também se posicionar nas redes, porque virou mais um canal para ela mostrar
às vezes, algumas mensagens, né? Alinhar mensagens de coisas importantes que estavam acontecendo dentro da empresa também para fora e, junto disso, com o seu colaborador. Mostrar vínculo, relações que aconteciam no corredor e que hoje precisavam, naquele momento, precisavam acontecer em outro lugar. E eu acredito que, até pela mudança que a pandemia trouxe, isso se manteve, né? Essa importância, essa relação entre as pessoas. E as redes sociais acabou virando um espaço muito relevante para essa conexão com o consumidor de uma forma geral, porque ficou ali um espaço que acontecia às vezes num ponto de venda e precisou ser transferido para um outro lugar. Como é que eu ia manter esse vínculo, né? Então a rede social ganhou um papel além de só informativo, né? Ele virou um papel muito mais forte reputacional e de relacionamento, né? E para nossas relações públicas, isso se tornou algo muito mais relevante para o que a gente fazia, porque deixou de ser só avisar, só comunicar, né? A gente passou a ter um olhar ali mais profundo para as relações que podiam surgir daquele movimento. E você acha que as empresas, somente aquelas de grande porte, se atentaram a essa mudança de estratégia na comunicação? Ou isso aconteceu e tem sido gradativo para outras empresas também? Eu acho que tem sido gradativo para outras empresas. Eu vi diferentes cenários, né? Eu vi grandes empresas que não estavam preparadas para fazer esse movimento do digital, né? E, na minha opinião, em 2020 elas já vinham atrasadas, porque 2020 já tinha uma demanda grande pelo digital. E, ao mesmo tempo, eu vi empresas pequenas, empreendedores, fazendo o movimento do digital muito mais rápido, né? Existe, às vezes, a facilidade do empreendedor que possui menos processos para se adaptar para o universo digital, enquanto outras empresas maiores precisam passar por outros processos nesse sentido. A pandemia fez com que boa parte das empresas tivesse que encurtar esses processos para fazer um movimento para perder o menos possível, né? Porque naquela altura você já estava perdendo algo se você não tivesse num movimento do digital, seja lá para o consumidor final ou para o B2B, já é relevante a presença digital, né? Então eu vi os dois movimentos acontecerem, né? O que eu acho que destacou mais o movimento das grandes empresas foi quando eu percebi que empresas estavam fazendo um movimento mais criativo e humanizado para aquilo, ou seja, eu chamo isso um pouco de cocriação, né? Ao invés de só criar uma peça, eu estava fazendo um movimento de olhar o que estava acontecendo no meu entorno e traduzir aquilo num momento de comunicação, né? Entender as necessidades do público, o que estava acontecendo, para além do que eu só precisava comunicar. Eu acho que isso foi um grande aprendizado da pandemia na comunicação, entender um pouco o universo, aprofundar mais. Eu acho que já tinham empresas fazendo isso, mas aprofundar e entender o universo do meu público para, então, trazer isso para a minha comunicação, né? E não apenas criar o que eu preciso falar, né? Isso é uma grande mudança que eu acho que está se perpetuando aí ao longo desses últimos anos pós-pandemia. Você acha que a gente vai entrar já na questão de como que eu trabalho a questão das redes sociais corporativa, né? Como que eu engajo o meu funcionário, enfim, o meu colaborador. Eu queria entender se a comunicação interna, quando a gente fala de comunicação interna e endomarketing, a gente olha para o marketing de conteúdo e olhando para as redes sociais como uma ferramenta ou como mais um processo que a empresa soma à organização? Tem uma pesquisa que saiu ano passado falando que em 2023 a gente ia ter mais ou menos 90% das campanhas de marketing considerando o colaborador como nano-influenciador. Nano-influenciador é aquele colaborador que tem entre 500, 2.000, 3.000 seguidores, né? Essa pesquisa são redes sociais, não só LinkedIn, né? Então, quando eu vi essa pesquisa, ela me deu a entender que, assim, o colaborador, apesar de ser uma comunicação com o colaborador, ela está deixando de ser interna, porque a gente está entendendo que o colaborador ele é um influenciador, né? Quando eu fiz RP, tinha a questão do boca a boca, né? Assim, a gente sabia que falando a gente influenciava pessoas. Isso no digital está ganhando uma amplitude, né? Porque tem pessoas nas nossas redes que a gente não vê há algum tempo, mas que tem uma confiança na gente e que, de alguma forma, o que eu falo ali reverbera e gera um resultado. Então, as empresas estão percebendo isso e estão levando isso para o digital. Isso está sendo interessante
porque aí casa esse movimento que a gente está falando, né? Então, assim, eu não tenho mais só os meus canais oficiais como corporação para falar, o que é extremamente relevante, precisa continuar acontecendo, né? Mas eu preciso agora preparar também o meu colaborador para ele saber o que ele pode ou não pode falar nas redes sociais e, de novo, nas redes como um todo, né? Mas o que ele pode ou não pode falar? Será que se eu engajo ele, quanto mais ele se sente próximo e que o valor da minha companhia tem o mesmo valor que ele tem pessoalmente, ele tende a falar mais da minha companhia para fora, né? Então, se eu alimento ele, se eu levo informações que são relevantes para ele também compartilhar, eu estou gerando mais um canal e uma reputação, né? Eu costumo dizer que aí a pessoa física empresta a reputação para aquele CNPJ. Por quê? Porque eles estão vendo um equilíbrio, uma troca entre aquela relação que não é mais só monetária, né? Não é só o meu salário no fim do mês, mas é uma conexão entre valores. Aquela empresa faz coisas que eu me orgulho de compartilhar, e isso não é só sobre comunicar, não é só sobre a campanha, né? Eu costumo dizer, não adianta fazer a campanha e dentro de casa o clima é outro, Sim. porque a campanha não vai atingir o resultado, né? Cultura, Então, né? é um caminho a ser pensado, né? Assim, como é que eu estou olhando para aquele colaborador como profissional, como pessoa, como ele está inserido naquele contexto, e aí sim eu preparo ele para poder fazer esse movimento. E aí a gente ganha uma amplitude de canais muito maior do que os oficiais, do que a gente como comunicador consegue gerir. Sim. Aí a gente consegue preparar pessoas para elas se sentirem confortáveis e falar sobre a empresa, né? Que é o melhor dos mundos no sentido de reputação e também de cuidado com a reputação, uma vez que toda empresa está aí sujeita a uma situação de crise, enfim, incidentes que acontecem. E aí, falando um pouquinho até do que vocês, quanto empresa, trabalham, essa questão de preparar esse colaborador, ela acontece trazendo, como a gente trouxe aqui, como você trouxe aqui, pontos positivos em relação à cultura organizacional, a esse engajamento, a reprodução de valores que a empresa às vezes não ia conseguir transmitir. Mas como que acontece esse processo e, assim, quais são os desafios? Porque deve ter muitos. O principal desafio é fazer um alinhamento de lideranças, né? Porque nada funciona nas outras camadas de colaboradores se a liderança não estiver bem alinhada, se ela não engajar na comunicação, né? E eu acho que um aprendizado de 2020 para cá foi o papel da liderança na comunicação, né? A liderança passa a assumir uma função que só a gente institucionalmente, né? Então a área de comunicação, soltando comunicados, publicando newsletters e afins, não resolve. Por quê? Porque no fim eu me conecto com pessoas, né? Então assim, se o meu líder, ele me é o exemplo, se ele me fala o que eu preciso observar, fazer, se ele age de acordo com aqueles valores, isso é infinitamente mais forte do que a comunicação institucional. A comunicação institucional ela vem para, de fato, oficializar situações, mas o papel do líder virou algo muito relevante. Na pandemia, então, isso ganhou uma relevância muito maior. Por quê? Porque ele é o meu primeiro contato e eu não estou mais todo dia com ele. Sim. Então, assim, eu não estou sentado do lado do meu chefe para sentir o clima, para perceber o clima. Então, a comunicação no LinkedIn, por exemplo, do líder trazer o valor da empresa, dele posicionar assuntos estratégicos para a companhia, não é mais só para quem está fora, mas também para quem está acompanhando, porque a maioria dos colaboradores seguem os seus líderes, né? Já existem pesquisas dizendo que os colaboradores querem se conectar com os CEOs das empresas no LinkedIn, porque é o jeito dele se aproximar de uma posição que muitas vezes ele não tem acesso direto, né? Sim. Ele quer acompanhar o diretor dele, então ali ele entendeu que é um jeito e ter uma troca com um profissional que nem sempre ele vai conseguir fazer no seu dia a dia de trabalho. Então, isso virou importante para ele. Então, na condução desse trabalho, a gente acaba orientando o preparo dessa liderança, do papel deles como comunicadores. E eu costumo dizer para os líderes que cada dia mais isso virou parte do job description deles, né? Ou seja, é meu trabalho saber me comunicar, saber liderar a equipe, pensar na comunicação dela a partir disso. Né? Não dá mais para eu imaginar um líder, como a gente tinha nos anos 90, que não conversava, não sabia se posicionar. Né? Essas funções não estão cada vez existindo menos nesse sentido. E o papel no digital também vem crescendo. Né? As pesquisas
por conta de dados como esse, vem aumentando a importância dessa liderança estar ali. Ela é a primeira camada que vai organizar a informação para os demais, né? Então, se eu vejo meu líder com aquele discurso, se aquele discurso está unificado entre todos eles, se o presidente, o CEO está trazendo aquela informação, isso tudo está alinhado, né? E no aí, offline e no online, né? no offline e no online. Então, isso precisa estar muito conectado. Sincronia. E aí, isso começa a descer para o restante da equipe. E aí, o restante da equipe pode ser preparada no sentido de treinamento, entender o que pode e não pode falar, quais são as orientações da empresa quanto ao uso de imagens dela, o que a gente gostaria de ver, né? Então, eu dou treinamentos em empresas sobre isso e, às vezes, as pessoas perguntam, se eu postar uma foto num evento, isso é problema ou não é um problema para a minha empresa, né? Então, quando a gente explica o que é bem aceito, o que é visto, o que eles podem trazer, isso facilita e abre espaço para que a gente ganhe naquilo que eu falei no começo, né? Ou seja, o colaborador vira mais um canal de comunicação, ele vira um meio e não mais o fim da minha comunicação. Né? Isso ajuda muito nesse processo. Né? A liderança tem contado cada vez mais com o suporte. Então, além do papel deles como comunicador, ele pode ter o apoio e o suporte das agências para organizar estrategicamente essa comunicação e ajudá-lo nessa função, que é nova para todos eles. Né? Então, alguns têm mais facilidade, outros não, porque envolve muito um perfil, até um perfil digital. A gente tem líderes hoje que não têm um perfil digital, não é a forma de pensar deles, né? Mas, ao mesmo tempo, o mercado está demandando alguma presença digital de todo mundo. Sim. Então, isso ajuda, né, esse suporte para os líderes ajuda que o processo continue e ele possa, de fato, ocupar essa cadeira para as equipes dele também. Muito bom. Sou uma empresa. Em que rede que eu tenho que estar? Depende muito do setor, né? O que eu costumo dizer para as empresas é assim, primeiro olhar definitivamente quem é o seu público, e eu gosto muito do conceito de persona, que hoje em dia, de fato, personifica, né? Ou seja, eu entendo as necessidades, os desejos daquele público, o que ele está sentindo, o que está envolvendo, né? Eu vou pegar o exemplo de uma empresa, por exemplo, uma empresa B2B, né? Ou seja, que tem uma relação de comércio que não é para o consumidor final. Então, essa empresa, ela primeiro tem que entender quem é esse público, né? Por onde ele trafega, por onde ele se informa, o que influencia a tomada de decisão dele em relação ao meu negócio, né? Então, todo esse estudo ainda não é sobre redes sociais, né? Mas é sobre uma jornada desse público e como ele chega até mim, né? Eu costumo dizer que esse estudo é tão importante porque, às vezes, aquele público, ele toma uma decisão sobre o meu negócio que tem a ver com a cultura organizacional da empresa dele. Às vezes ele está tomando uma decisão com base na relação dele com o chefe, não necessariamente com a qualidade e a entrega que o meu produto pode fazer. Né? Entender isso ajuda esse público numa necessidade mais profunda do que só aquela que a qualidade do meu produto vai poder entregar. Né? Então, fazer esse estudo ele é relevante e estratégico para poder aprofundar nessa caminhada de canais, né, que a gente vai fazer. Feito isso, aí a gente começa a olhar para os canais. Né? Em geral, as empresas B2B têm um papel muito importante dentro do LinkedIn. É uma das redes que você tem mais abertura para falar de negócios. Ela tem um espaço de geração de leads, que é uma das maiores em comparação às outras redes sociais. Ela é uma rede, quando a gente faz campanhas de mídia paga, é uma rede um pouco mais cara, mas ela traz uma entrega muito boa. Então, a gente percebe que ali é um espaço para o B2B muito relevante. Mas isso não significa que as outras redes não interessam, porque as outras redes podem entrar como um papel de entretenimento para aquele público. Então, às vezes, no LinkedIn, às vezes estou falando do meu produto final, mais B2B, trazendo um conteúdo mais denso em termos de entrega mesmo, de texto, de imagem, de entrega de conteúdo. Às vezes no Instagram eu posso estar ali como entretenimento para aquele público, trazendo um assunto, mas de uma forma mais suave, onde aquilo vai transitar melhor no feed daquela pessoa que abre o Instagram para se entreter, né? Como uma forma de estar ali acompanhando um material. Então, tudo isso é importante pensar. O que é importante pensar é que
cada vez menos está funcionando eu ter o mesmo conteúdo em todos os canais, que funcionou um tempo, quando as redes sociais surgiram, mas os públicos têm diferenciado muito, né? A gente vê, por exemplo, quando eu atendo indústria, existe um público de colaboradores ou família de colaboradores que são mais da linha operacional dentro de uma rede como o Facebook e Instagram, enquanto no LinkedIn eu estou falando com o tomador de decisão de negócios sobre a compra do produto final, né? E os dois públicos são muito importantes para a empresa, né? De uma forma a gerar o engajamento. Então, por isso que precisa estudar exatamente quem são as pessoas e os focos. E aí criar um plano de ação, porque nem sempre a gente consegue atender fazer um processo de comunicação que atenda todo esse público de uma única vez, né? E aí isso precisa ser estudado e criado dentro dessa plataforma aí, que eu costumo chamar de uma plataforma narrativa, né? O que eu vou entregar, como eu vou entregar, quais são os formatos que estão sendo envolvidos aí nisso. Como ferramenta para identificar esse público, né? Para traçar esse público, até para quem está assistindo a gente, você indica algum método, alguma metodologia? Eu indico sempre pesquisa qualitativa e quanto possível, né? Ou seja, eu gosto muito de conversar, então eu gosto de fazer, às vezes, entrevistas com parte desse público, chamar ele para uma conversa, entender mais a fundo as necessidades e montar realmente um grupo de pesquisa, né, sobre aquele assunto, se for possível. Uma pesquisa de desktop, ou seja, realmente ir atrás de dados, como que esse público está performando e trazendo também é importante. E dentro do nosso processo de mapeamento, a gente sempre chama toda a liderança para entender o que essa liderança está vendo desse público e, numa segunda camada gerencial, o que eles estão apontando também sobre esse público. E aí eu junto todas essas informações para a gente começar a traçar essa persona, né? E aí entender um pouco as necessidades dela nesse sentido, né? E aí vai montando. Hoje em dia ainda existem também as comunidades online, ou seja, você consegue contratar algumas ferramentas que geram essas comunidades ou organizam elas dentro do que você precisa. Você pode testar ali algumas dessas apurações que você fez, né? Se aquela informação é válida, se não é, se você precisa ajustar e tudo mais. Tudo isso depende da necessidade e da agilidade que você tem. Aí, às vezes, você monta essa primeira parte, consegue testar na sua comunicação e, com o tempo, gerando relatórios que você mesmo vai gerando o seu dado, né? Que é o mundo ideal. Eu costumo dizer que, apesar das pesquisas, quando a gente tem redes sociais e está ali, os nossos próprios dados que vão nos dizer exatamente o caminho a ser tomado, porque aí a nossa base de seguidores, quem é que está se relacionando com a gente, que está fazendo aí diferença nisso. Muito bom. Estou adorando. Falando de LinkedIn, existe um processo histórico do LinkedIn que ele foi, assim, pelo que me parece, ao longo do tempo, tendo uma transformação como uma fonte de um canal, entre aspas, de emprego, para hoje, como você trouxe aqui, um olhar mais estratégico até para negócios. Como que você viu esse processo acontecendo? Ele é real mesmo? As empresas têm trabalhado estrategicamente? E aí, consequentemente, a gente já engata na questão pessoal e profissional das pessoas mesmo, aí não ligadas a uma corporação. Como que você enxerga esse processo? A sua pergunta é bem interessante, né? Antes de eu abrir a empresa, eu já tinha uma curiosidade com relação ao LinkedIn, porque eu mesmo não era um grande usuário da rede, né? Mas, ao mesmo tempo, eu conversando com alguns executivos que eu atendia na época, eu pensava no posicionamento deles dentro da rede como um espaço onde a gente pudesse criar esse vínculo entre as pessoas e esses líderes, né? Mas existia ainda todo um movimento, a própria rede não estava ainda trabalhando desse modo, ela não tinha ainda tanta relevância como tem hoje para isso, né? E eu lembro que naquela época ainda tinha um pouco entendimento do qual era o papel do líder ali, né? Será que ele replicava, por exemplo, uma notícia na imprensa do qual ele foi
porta-voz, um artigo que ele publicou num jornal viraria um artigo dentro do perfil dele, né? Tinha uma discussão ainda muito ainda mesclando atividades, né? Ou seja, o que eu fazia na assessoria de imprensa, eu replicava ali e era isso, né? Com o tempo e com o desenvolvimento da própria plataforma, e aí o próprio LinkedIn trabalhou muito a sua reputação para fazer esse movimento, ele foi criando um espaço onde as pessoas podiam virar especialistas nos assuntos, né? E ter ali o seu canal, ter um caminho de conhecimento. Ele criou o movimento de criadores de conteúdo dentro da plataforma, onde a gente vê surgindo pessoas que estão se tornando especialistas em temas e estão usando a plataforma para isso. Surgiu o Top Voices ali, né? Todo esse movimento deles para trazer esse nome e tirar um pouco o estigma de que a rede estava ali só para quem procurava emprego, né? Então, eu lembro que em 2016, 2017, a gente tinha aquela coisa de a pessoa começou a atualizar o seu LinkedIn porque a gente acha que ela estava procurando emprego, né? Isso aconteceu por um tempo, ainda acontece hoje, né? Essa relação, mas mudou muito, porque as pessoas estão percebendo que é um espaço para você trabalhar a sua marca profissional e, inevitavelmente, se eu estou numa empresa, a minha marca profissional está muito próxima do que aquela empresa está fazendo, porque eu estou emprestando a minha reputação como profissional para aquela empresa e aquela empresa está emprestando a sua reputação corporativa para mim também, né? Então, aí que mora essa questão da troca entre marca profissional e corporativa. Como é que eu uso o que eu faço dentro da empresa para também trabalhar a minha marca corporativa, né? E aí existe um cuidado disso ficar genuíno e não ficar egocentrado, né? Ou seja, eu não posso estar ali só falando do que... Todo mundo pode, né? Mas no sentido assim, se eu quero criar uma marca genuína, todo mundo sabe que existem desafios, que coisas difíceis acontecem, é como é que eu trago essa humanização para dentro do LinkedIn, né? Como é que eu mostro o trabalho em equipe, que nada é feito só por mim, como é que eu mostro a interação das pessoas, como é que eu falo, de alguma forma, dos desafios que acontecem sem omitir exatamente que esses desafios aconteceram e só mostrar o lado fácil daquilo, né? Assim, desafios acontecem e trazem aprendizados, inclusive, pelos erros. Então, como é que eu vou trabalhando isso? Eu acho que isso ainda é algo que está em desenvolvimento, né? Eu ainda ouço muitos questionamentos e muitas reclamações de olharem, da gente olhar para o LinkedIn e só ver um mundo perfeito nas organizações, enquanto a gente sabe que não é assim que funciona, né? E está tudo bem porque são pessoas vivendo em conjunto, né? Esse contexto traz desafios mesmo, mas como é que a gente mostra isso num movimento de transformação? Isso é super relevante, começando inclusive pela liderança, que passa por muitos desafios, né? Então, como que a liderança se engaja, mostrando que esses desafios acontecem? De novo, mostrando tanto internamente no offline quanto no online. O que disso vai para fora? Porque isso humaniza e, ao invés de afastar, muitas vezes aproxima. Porque aí ali eu vejo um líder genuíno que passa por situações complexas também na vida dele, e que aquilo está vindo ali para a rede, né? Então, esse movimento da rede trazer mais conteúdo, ao invés de ser só o currículo, também abriu para as pessoas, tanto para quem faz seleção, quanto para outros líderes, a oportunidade de conhecer mais a fundo os seus possíveis colaboradores, né, os seus talentos, qual a opinião que eles têm, qual o posicionamento que eles têm. Isso nos ajuda até, como profissionais, a conectar com marcas que entendem o nosso perfil, né, que estão ali fazendo também esse olhar, mas também da gente, quando procura um emprego, ou quando a gente está num processo seletivo, por exemplo, poder olhar para aquela empresa e não só pela voz institucional dela, mas também sobre o que as pessoas estão falando, o que elas estão postando, o que elas estão trazendo. Então, já existem pesquisas que mostram que quando você está num processo seletivo, você está olhando também o que as pessoas que trabalham naquela empresa estão falando sobre ela. Então, isso é um processo que agrega muito na construção de marca empregadora, na construção da reputação daquela empresa como um todo, né? Ou seja, e não é só sobre o ambiente legal, mas assim, ela faz campanhas legais, eu vou ser desafiado, né, sobre aquela empresa, eu vou ter coisas bacanas para desenvolver. As pessoas estão cada vez mais querendo saber disso. E o LinkedIn, em específico, ele tem um espaço para essa fala de estratégia de negócios, né? Então, eu posso trazer ali um pouco mais desses desafios para essas pessoas.
E aí é onde junta essa principal mudança do LinkedIn, né? Assim, eu não estou mais ali só pelo currículo, mas eu estou ali pela minha marca profissional, né? Então, eu vejo hoje em dia, até na própria empresa, eu atendo empresas, mas a gente atende pessoas físicas, onde a gente faz esse trabalho de posicionamento executivo, que é entender com ele o que é a sua marca, né? O que você quer se conectar, em que ponto a sua marca se conecta com aquela marca corporativa, onde você vê sentido em falar de assuntos que estão acontecendo dentro da empresa, no seu perfil. E criar essa reputação para esse profissional. Até porque também é um movimento que eu tenho visto que assim ninguém mais é forte, né? Mas assim muitas pessoas estão fazendo um movimento de assim, eu trabalho nessa empresa, mas eu tenho outros interesses. Eu quero que o mercado me veja para além dessa empresa, né? E tá tudo bem nisso. Então, como é que eu me desenvolvo como especialista? Onde que eu abro portas para essas oportunidades chegarem até mim, às vezes como um consultor, que eu participe aí desse formato, né? Então, isso tem trazido também até a 47 uma série de profissionais que estão observando a construção da sua marca profissional, independente do que ele está ali fazendo no CNPJ, né? Na marca corporativa. Então, abrir um leque para as pessoas verem além do espaço de busca de emprego, que é uma questão importante no LinkedIn. Eles têm plataformas, têm ferramentas para isso. Então, isso nunca vai acabar, né? Mas é também interessante como a crescente busca por ler sobre pessoas, né, no LinkedIn também tem acontecido. O LinkedIn tem uma pesquisa que mostra que, no último ano, 40% das buscas também são por pessoas especialistas, ou seja, eu quero ler mais pessoas no LinkedIn, né? Então, é um movimento interessante. O LinkedIn ainda não tem uma produção de conteúdo grande, então, tem uma outra pesquisa também que mostra que 30% das pessoas buscam, dentro do LinkedIn, informações do momento. Mas, enquanto isso, aproximadamente 16% produz conteúdo no LinkedIn. Então, a gente ainda tem um público muito alto lendo, em comparação a quem está produzindo, né? Enquanto isso, se você olhar em outras redes, hoje em dia tem muito mais gente produzindo do que efetivamente lendo, né? A busca está alta, então você tem uma economia da atenção ali muito grande. E é engraçado, né? Porque eu acredito que você já tenha ouvido ou recebido algum pedido do eu preciso arrumar meu LinkedIn. O que eu coloco? Eu acho que entra nesse ponto da produção de conteúdo, porque às vezes acho que as pessoas têm receio, né? E não imaginam que não só o simples fato de um cargo que ela já ocupou vai ser suficiente para ela se diferenciar ou se destacar de alguém num processo seletivo. Que isso vai ser ponderado também, o posicionamento, as postagens. E aí, acho que, como dica, assim, o que você daria para o que postar, quantas vezes por semana, que tipo de postagem, né? Se é um artigo, se eu vejo muita gente colocando certificado de conclusão de curso. Eu vejo pessoas também confundindo um pouquinho o papel da rede, né? Do que deve ser postado. Enfim, o que você traz para a gente? Esse ponto é bem interessante. Eu recebo essa pergunta toda semana, para não dizer todo dia. O que é interessante é que o LinkedIn, né, a gente olha ali como um espaço que a gente pode se colocar como produtor de conteúdo. Então, ele tem uma função na área de recursos que você ativa como produtor de conteúdo. Esse espaço, ele te dá a oportunidade de elencar o que eu quero falar, os assuntos que eu quero trazer, mas ele também traz uma série de oportunidades para você ser melhor visto, né? Então, eu acho que como dicas básicas ali para quem está olhando para o LinkedIn, eu diria para olhar, por exemplo, onde a gente normalmente coloca embaixo do nosso nome, que é uma área de título, a gente tem o hábito, muitas vezes, de colocar só o nosso cargo. Isso. E ali é um espaço que cabe mais ou menos 200 caracteres, né? Ali, quando o algoritmo busca por alguém, ali é o primeiro espaço que ele vai buscar palavras-chave. Então, se eu trabalho, por exemplo, com comunicação, e eu sou diretor na 47, né? Se eu colocar só diretor na 47, não tem uma palavra ali
que me diga que eu trabalho com comunicação, né? Sim. Então, ali é um espaço para você usar algumas palavras-chave, né? Então, comunicação, relações públicas, LinkedIn, posicionamento executivo, né? São algumas das palavras que estão nessa minha área, né? Então, além do cargo, eu posso trazer essas outras informações que vão ajudar o mecanismo de busca a entender sobre o que o Edu fala, sobre o que o Edu está preparado para comentar, sobre o que o Edu pode me ajudar no meu universo profissional, ou seja lá o que eu estiver buscando ali, né? O segundo ponto é o sobre. Às vezes no sobre a gente faz um resumo de tudo que está para baixo, né, nas experiências. E ali no sobre a gente tem um espaço bem bacana de humanizar o nosso perfil. Ou seja, trazer um pouco mais quem sou eu, né? Assim, como eu falo, quais assuntos me interessam, quais são os meus desafios atuais na companhia em que eu estou, né? E trazer um pouco além do que está ali para baixo nas experiências. Lógico que eu posso trazer os pontos da experiência, porque ali é uma área também de ser um resumo, mas você não precisa detalhar tanto, né? E às vezes a gente tem esse hábito de fazer esse movimento. Também tem um espaço onde, dentro das experiências, eu posso destacar as minhas competências e, eventualmente, trazer links, vídeos ou posts que eu fiz que dizem sobre aquela minha experiência, né? Então, eu participei de uma campanha, eu criei essa campanha, eu trouxe um arquivo, um e-book sobre o meu trabalho, eu posso linkar tudo isso ali naquelas experiências ou numa área de destaque do próprio perfil, né? Que eu acho que é bem interessante, porque aí você detalha o seu perfil de uma maneira que ele vai ficando completo com as informações ao longo do tempo que você vai criando carreira mesmo, né? Então, assim, o perfil, ele pode ser editado ao longo do tempo, que é importante, inclusive, em termos de algoritmo, né? Ele está observando esse movimento. E uma questão que acontece muito é que as pessoas não percebem que a gente pode ter o perfil em outros idiomas. E isso ajuda muito a questão do algoritmo. Então, se eu tenho um papel para além do meu país, é interessante eu considerar ter esse perfil em outro idioma, e o LinkedIn não traduz automaticamente, exatamente porque tem um cuidado específico com a nossa carreira, né? Então, assim, talvez a tradução mecânica ali, né, da tecnologia não vá nos ajudar nesse sentido. Então, você pode subir o perfil em outros idiomas e isso vai ajudar a geolocalizar, ou seja, se pessoas estão pesquisando o seu perfil em outras regiões, né, pesquisando temas, você pode aparecer para elas e o perfil aparece geolocalizado. Então, se eu estou nos Estados Unidos e você tem um perfil em inglês, o perfil que vai aparecer para mim é em inglês. Se eu estou no Brasil e abro o seu perfil, você tem um perfil em português, o que vai aparecer para mim é em português. Uhum. Então, isso é bacana porque dá a oportunidade da gente trabalhar o perfil para diferentes públicos, né? E os perfis são indexados no Google, por exemplo. Então, eu consigo, muitas vezes, eu vou mostrar para um presidente qual a importância dele ter um perfil bem atualizado na empresa, no LinkedIn, é quando eu pesquiso o nome da empresa no Google e mostro para ele que o perfil dele muitas vezes está aparecendo na primeira página do Google. Ou seja, eu posso procurar, às vezes, o nome da empresa e vou achar o presidente daquela empresa e o perfil dele não me diz nada, né? Então, é um jeito também da gente entender que, apesar de estar numa rede social, o LinkedIn indexa bem no Google. Então, ter perfis bem preenchidos, adequadamente com as informações, também se torna relevante para os mecanismos de busca, nesse sentido. E com relação a formato, tempo de postagem, né? O LinkedIn ele é bem diferente de outras redes. Então, enquanto um post no Instagram dura horas, um post no LinkedIn pode durar uma semana. Tudo depende muito do mecanismo, da relevância que aquilo vai gerar para a rede, de como vai funcionar, né? Algumas pesquisas falam já para a gente não fazer um post em menos de 24 horas, ou seja, eu faço um post hoje, de manhã à tarde outro, isso vai me prejudicar, né? Então, tem gente que tem um fluxo muito ativo na rede e isso acaba competindo entre si o engajamento, o alcance. Então, abrir pelo menos uma janela de 24 horas. E aí eu costumo dizer para as pessoas que eu gosto muito do caminho de começar fazendo 2 posts no mês, para você sentir, perceber, daqui a um tempo, começar a fazer um post por semana, e aí chegar até 2 posts por semana. Que para quem está fazendo um olhar de posicionamento na rede, é um bom fluxo de conteúdo a se ter dentro da rede, porque aí eu abro um intervalo bom, eu vou observando,
como é que vai funcionando e vou trazendo o meu tom, como é que as coisas vão funcionando, quais são os meus posts que melhor engajam, o que está acontecendo aí nesse sentido, né? O LinkedIn, eu costumo dizer que tem que olhar sempre para a sua própria rede. Então, como é que a sua rede está performando? Mas, em geral, as pesquisas mostram que sexta-feira, depois do meio-dia, não é um bom horário para começar a postar no LinkedIn. E a segunda-feira não tende a ser um bom dia também. E aí eu atribuo isso sexta-feira ao sextou, né? Aquela coisa do happy hour e tudo mais. E a segunda-feira por ser um dia, em geral, muito cheio, né? As pessoas estão entrando na rotina e nem sempre estão dando muita atenção à rede social como um todo, né? De novo, tem que testar. Eu já fiz posts num domingo e performaram super bem, apesar de não ser o dia. Aí depende muito do tipo de conteúdo. Às vezes, se é um conteúdo mais humanizado, é uma foto num evento. Eu que dou aula, por exemplo, às vezes posto uma foto das aulas num sábado. Isso performa bem porque é muito humanizado. Se eu fizer um post de dicas, de informações um pouco mais duras, mais impessoais, isso não vai performar tão bem. Então, eu costumo dizer que o ideal é você mesclar a vida offline, né, o que está me acontecendo, onde que eu estou, o que está funcionando, com o movimento do que você precisa entregar, né? Assim, eu, por exemplo, falo muito de estratégia de comunicação, LinkedIn no meu perfil, e mesclo isso com outras questões, outros momentos que eu estou vivendo na minha vida profissional, que estão mais no offline, com isso. Eu costumo dizer que esse momento humanizado empresta a reputação para que você me leia quando eu estiver falando de um assunto que tem uma conexão mais próxima com o meu serviço, com o meu posicionamento de especialista, né? E aí isso vai equilibrando a sua rede, você fica um pouco mais humanizado ali e buscando sempre não ser egocentrado, né? Ou seja, como é que eu conecto isso com as pessoas que estão à minha volta, qual a relevância desse assunto para elas, que eu acho que é o que as pessoas mais buscam hoje em dia no LinkedIn, uma vez que elas reclamam muito desse lugar muito divertido, que tudo dá certo em todas as redes, né? O LinkedIn não é o único nisso, mas eu acho que no LinkedIn, que é onde eu acompanho mais, vejo esse assunto acontecer com muita frequência. Você vai falando, vai me surgindo tanta pergunta aqui que eu tenho medo até de esquecer. Mas sabe o que eu vejo? E você me fala se isso é positivo ou não. Quando a gente olha para a persona presidente, para um cargo de liderança, às vezes, que não tem o hábito, vou especificamente falar do LinkedIn, de estar presente, de postar, enfim, a gente vê que claramente é alguém postando para ele. É uma equipe, a linguagem é diferente. Isso é positivo? Isso não é positivo, né? O que eu costumo dizer quando a gente assume o trabalho de apoiar um líder no posicionamento dele na rede eu costumo dizer que esse trabalho só vai funcionar se o líder engajar com a gente. O que significa engajar, né? Diferente de uma rede social institucional, né, de uma página de uma empresa no LinkedIn, a gente já sabe que ali atrás existe uma série de equipes, né, uma série de coisas acontecendo. Quando eu estou acompanhando um líder nessa rede social, por mais que eu possa saber que ele eventualmente conte com apoio, até pela posição dele, enfim, uma série de coisas que ele precisa tomar, eu preciso sentir que ele está ali. Né? Como eu sinto que ele está ali? Né? Eu, como empresa que presta esse serviço, eu só sinto que ele está ali se eu puder me aproximar dele. Então, ouvir essa liderança, saber o que ele está vivendo, quais são as vulnerabilidades dele como líder, como é a relação dele com os colaboradores, qual vai ser o papel da presença dele digital para o que ele está fazendo offline. Né? Porque a gente precisa amarrar tudo isso para isso não ficar falso. Né? Como que isso não fica falso? É entendendo qual é a linguagem dele, como é a fala dele. Né? Então, o que ele fala que é muito particular dele, que eu posso trazer isso para o digital. Né? O que ele está vivendo nos corredores, que ele pode trazer isso para o digital. Isso tudo vai ajudar a entender que assim, é ele que está ali. Por mais que ele tenha um apoio, ele está ali. Porque, no fim do dia, o nosso papel como comunicador é colocar a nossa habilidade de comunicação a favor de uma pessoa que não tem essa habilidade ou tempo para fazer. Né? Então, a gente tem que entrar muito nesse lugar. Então, esse lugar não é um trabalho exatamente
criativo, ele é um trabalho um pouco mais de leitura, de empatia, de escuta ativa desse profissional para ajudá-lo a fazer parte do trabalho dele, que é ter uma presença digital, que é ser um líder digital também, né? E aí esse fluxo de trabalho, a constância da presença digital tem uma relação muito próxima com o tempo que ele tem para fazer isso e para estar nesta rede, né? Então, hoje em dia, a gente ajuda os profissionais tanto a entender a rede deles, como é que está acontecendo, quais são as conexões que estão vindo, porque muitas vezes ele não tem tempo, às vezes, de ler, mas é também saber. Então, não adianta ele ter um apoio, mas ele não saber o que está acontecendo ali, né? Eu brinco que, no fim do dia, quem encontra as pessoas é ele. Então, se ele não saber o que estiver acontecendo no LinkedIn dele, ele corre um grande risco de talvez ser abordado por assuntos que ele não está acompanhando. Então, para o sucesso desse trabalho, o líder precisa estar engajado, né? O engajado é acompanhando, sabendo o que está acontecendo, imaginando os temas que acontecem na vida dele que podem dar pauta para levar para o digital, né? Porque aí conecta esse caminho. Lógico que tem algumas falas que são mais institucionais, campanhas que eles precisam trazer, mas o que gera mesmo engajamento é quando ele se coloca à disposição da rede, né? Isso, de novo, entra naquele meu discurso às vezes, um conteúdo mais pessoal empresta reputação para que outros temas possam ser vistos, né? Possam ser lidos ali na rede. E aí que está a abertura do profissional para se ver fazendo esse movimento. Lógico que eu pensei no inverso também. E se o líder está no TikTok fazendo a dancinha do piu-piu e o seu colaborador assiste isso? Como que é o papel de vocês nesse processo? Esse papel, se envolve uma empresa principalmente, né, é entender quais são os valores da empresa em termos de comunicação, como ela entende esse profissional e o que ele tem feito nas redes sociais, né, e como a gente observa se aquilo impacta ou não na visão dele como líder, né? Eu particularmente entendo que as pessoas têm diferentes e diversas facetas, né? Assim, porque a gente faz diferentes coisas, né? Tá. Então, assim, qual é o papel, o quanto impacta aquilo no papel dele como líder, né? Qual a relação nesse movimento, né? E ajudar ele a entender a marca dele e quanto aquela marca dele impacta na marca corporativa, como é que eles estão se entrosando no fim do dia, e como é que isso vai se conectar melhor para o movimento dele, né? Como ele está fazendo a sua marca fora da empresa e como é que isso vai trazer ali para aquele movimento. E aí é achar a melhor das sinergias entre os dois temas, entendendo que o interesse tem que ser mútuo, né? Quando a gente trabalha para marcas pessoais, mesmo quando a gente está mais atrelado a uma marca corporativa, ou seja, uma empresa que nos contrata para apoiar o posicionamento executivo da liderança, uma das primeiras coisas que eu digo é que, apesar da empresa estar nos contratando, aquele trabalho tem pelo menos 50% de relação com a marca profissional daqueles executivos. Então, a prioridade é que eles também se sintam confortáveis com aquilo que está sendo feito, não que só sirvam como comunicadores da informação que a gente está trazendo, porque senão eu perco a genuidade, que foi o ponto que você falou, né? A autenticidade do trabalho, neste caso, está muito mais atrelada à minha marca profissional do que a marca corporativa que eu carrego no meu currículo. Sim. Você, quando lê um post no meu perfil, você está lendo porque você me conhece, não porque você conhece aquela empresa. Você passa a conhecer aquela empresa a partir da minha marca. Então, por isso que eu tenho que estar confortável. Por isso que é importante a participação desses líderes no processo, né? Ou seja, entendê-los. Então, eu brinco que às vezes é como observar um personagem e entrar no personagem, porque aí você tem que entender um pouco como a pessoa pensa, onde que ela está confortável em termos de comunicação, o que ela gostaria de abrir da própria vida para trazer mais humanização para aquele processo, né? Então, às vezes eu tenho executivos que têm uma relação próxima com filhos e aceitam falar um pouco de como o impacto da pandemia, por exemplo, o fato deles terem ido trabalhar todos dentro de casa, os filhos não estão indo para a escola. O que foi aquilo, né? Algumas pessoas toparam falar sobre aquilo e outras não, preferiram se reservar. Eu acho que é aí que está o respeito e, inclusive, a criação desse lugar de
de autenticidade, porque se eu nunca falo da minha vida profissional, não é algo da minha vida pessoal, se não é algo que eu abro, nunca abri, de repente eu estou abrindo isso numa rede social, por que eu estou fazendo aquilo? De onde que vem essa informação, né? Então, aí que mora esse ganhar essa autenticidade, essa reputação com as pessoas. Sim. Quando a gente fala de TikTok, eu acho que entra na questão que você trouxe de cada conteúdo na sua plataforma. Acho que as empresas que estão numa plataforma como o TikTok são aquelas que vão produzir um conteúdo mais de entretenimento, de lazer, é isso? Não necessariamente. Eu tenho reparado o seguinte, tem muito o entendimento da persona, né? Ou seja, com quem que eu estou falando. Então, se a gente pegar, por exemplo, Netflix, que está no TikTok, ele tem um papel muito de entretenimento. Ele traz muito sobre as séries, até cortes das séries. Eu acho até um pouco similar, muda um pouco o formato do Instagram, mas eles estão ali, né? Tem uma outra empresa que é a Shopify, que é uma empresa de e-commerce, né, de plataforma de e-commerce, que ela tem um olhar muito mais para a relação com o empreendedor, pequeno empreendedor, e eles estão apostando muito no público jovem como empreendedor. Sim. Então, eles criaram ali um canal muito mais focado na construção de conteúdo para apoiar esse empreendedor, que inclusive é um espectador do TikTok. Né? O TikTok no Brasil ainda tem um papel, as pessoas ainda assistem mais do que efetivamente são criadores de conteúdo, né? Mas tem uma presença grande, né? nesse sentido. Então, eu vejo que está muito mais relacionado a entender o que eu vou fazer lá. Qual é o meu papel lá? Em geral, é mais entretenimento, tem uma entrega de valor porque minha persona está lá. Minha persona está lá, de fato, quanto tempo ela está investindo em aprender algo por lá. Então, aí talvez seja um caminho a se pensar na rede. Eu costumo dizer que esse pensamento ele vem muito através do tamanho da rede, da maturidade do seu público nessa rede, o que ele está olhando, o que ele está buscando, né? Então, esses dois exemplos que eu dei são exemplos de públicos que a gente sabe que tem uma presença muito forte lá, né? Se eu estou falando de uma empresa B2B, que não está voltada para esse público jovem especificamente, será que eu quero começar a preparar um público jovem com relação ao meu negócio? Aí eu tenho que saber que talvez o resultado ali não vai ser de curto e médio prazo, vai ser um resultado de mais de longo prazo, né? Como é que eu faço esse movimento? Então, está muito baseado nessa tomada de decisão, né? Como é que eu crio algo ali que seja genuíno, que vá buscar uma audiência específica, né? Como que eu me aproximo de públicos que estão lá, né? De influenciadores, inclusive, né? Algumas marcas que eu conversei nos últimos tempos, eu tenho até sugerido que antes de abrir um canal, pense em fazer ações de influência com pessoas que estão ali, para você sentir a receptividade, testar caminhos, perceber a relação com essas influências dentro da rede, antes de investir fortemente num canal, porque cada vez mais os canais, as empresas estão virando mídia, né? Assim, elas precisam, independente do seu negócio, a presença nesses canais gera uma mídia. E aí você precisa fazer isso de uma maneira estruturada, organizada, recorrente, até porque a disputa por atenção está cada vez maior. Então, esperar que fazendo 2, 3 conteúdos no TikTok eu vá ter o resultado que eu quero é um pouco sem sentido estrategicamente, né? Uhum. Então, tem que ter uma construção. Então, por existir uma construção, é que é importante, talvez, criar um plano de ação onde isso vá, de fato, trazendo maturidade para todos os canais, não só o TikTok. E falando de produção de conteúdo, eu falo de causa própria. Eu domino não só a área de comunicação, mas outra área que também atuo fora da comunicação. E sinto muita dificuldade em começar. Não sei se isso chega também até vocês. Já ouvi até a frase de que feito é melhor que não feito. O que você daria como dica assim, para quem... existe uma ferramenta, depende muito do que a pessoa está buscando também, né? Sim. Se ela está empreendendo ou se ela quer só fazer a manutenção já do que ela tem como carreira. O que você sugere? Eu sou um profissional, já tenho um emprego,
mesmo assim quero promover conteúdo. Aí eu acho que é mais pessoal, né? Sim. Mas se eu sou empreendedor, não sei como interagir com o meu público, que eu até conheço, o que você dá como dica? Eu dou como dica perceber primeiro quais são essas necessidades desse público, né? Se eu já conheço ele, já é um ponto importante. Eu já consigo entender um pouco do que ele precisa, o que ele está desejando, como é que o meu produto, o meu serviço conecta com essa necessidade. Ao invés de falar exatamente do meu produto, eu vou falar sobre a necessidade desse público. Onde que está essa dor? Aí é onde a gente começa de fato, essa jornada de entender onde eu me conecto com esse público e, a partir dessa necessidade, pensar em como eu caminho com esse público em direção à entrega de valor que eu faço, né? No marketing, né? Até o próprio marketing já é um termo meio de guerrilha, né? Então, assim, eu tomo muito cuidado com a questão da urgência, né? De gerar a urgência nas pessoas, né? Eu, particularmente, gosto de que a coisa seja um pouco mais fluida e menos focado em apontar aquela necessidade, mostrar que aquilo é urgente. No marketing mais clássico, a gente quer olhar e mostrar para a pessoa que aquela urgência ela precisa ser sanada agora. Até porque a gente engaja, às vezes a gente engaja agora com aquele conteúdo e depois passou e eu não engajei mais e aí eu deixei de fazer aquela compra. Então tem que achar um equilíbrio entre esse movimento, onde eu estou dando informação, mas onde que eu levo esta pessoa até uma tomada de decisão em relação ao meu negócio. Então eu olho muito primeiro nesta visão mais macro, né? Depois de olhar isso, eu começo a olhar o caminho dos canais. Se eu sou um pequeno empreendedor, nem sempre eu vou ter fôlego e tempo, porque produzir conteúdo toma tempo, apesar da inteligência artificial e tudo mais que está surgindo, elas ainda não estão fazendo este serviço, e acho que tenho lá minhas ressalvas ainda sobre como elas vão fazer, tem uma questão de que você precisa priorizar. Então, se você entender que seu público está majoritariamente no LinkedIn, é para lá que eu vou olhar. Se eu entender que meu público está especificamente no Instagram, é para ali que eu vou olhar e vou focar. Uma vez estruturado, acontecendo, funcionando, eu começo a olhar se eu consigo abrir canais secundários de trabalho e aí eu vou ampliando a minha presença digital, né? Lembrando que Instagram é um lugar muito mais de vídeo, então o Reels tem uma forte presença, os stories têm uma forte presença, então sabendo que tipo de demanda vai chegar, né? Se eu estiver no Instagram e só fazer posts de uma imagem, não fizer carrossel, não fizer nenhum Reels, a chance daquilo performar é menor. Então tem que entender um pouco isso e aí criar formatos, né? Enquanto no LinkedIn, por exemplo, texto performa melhor do que vídeo, né? Isso em pesquisa já está mostrando. Então, entender um pouco o seu público e o esforço de comunicação que você pode fazer para esse caminho, né? E em termos de conteúdo, parte sempre da necessidade que você identifica no seu público e testar. E aí, acho que o bom da internet é isso, né? A gente tem teste e consegue ter um retorno rápido. Então, você consegue fazer uma mudança, se necessário, muito mais rápido do que em outros canais offline. No LinkedIn, se eu postar uma foto com um link que leva para um conteúdo relacionado a essa foto, é a foto, entre aspas, da imagem da matéria que eu estou direcionando. É melhor do que eu já jogar o link e deixar que a imagem se apareça automaticamente? Porque daí até aparece Sim. lá 3 minutos de leitura. Isso engaja mais, é mais fácil, ou não? Na verdade, o link, numa pesquisa do ano passado, mostrou que links externos tendem a reduzir o engajamento nos conteúdos. Por quê? Porque o algoritmo entende que você está sugerindo que o seu leitor saia. Então, o melhor jeito de lidar com isso, se você precisa postar um link, eu costumo dizer que é usar uma imagem além do link. Porque o link já gera aquela imagem. Quando o link tem um SEO, né, ou seja, ele já tem um trabalho de SEO, normalmente ele já traz uma imagem. Então, se eu uso uma outra imagem, isso pode reduzir um pouco esse, digamos que, atrito entre o algoritmo e o que você precisa dizer, né? O que eu digo às vezes é assim, esse conteúdo,
será que eu posso transformar esse conteúdo, às vezes, num carrossel dentro do LinkedIn, trazer e no final falar assim, veja mais em tal lugar. Isso pode diminuir o atrito, porque o carrossel é um dos conteúdos que no LinkedIn é um dos mais lidos, tem uma performance boa em termos de engajamento, e eu reduzo o atrito do link, que também não adianta postar o link no comentário. Tinha uma época que as pessoas postavam no comentário, mas o LinkedIn penaliza, em termos de algoritmos, se você é o primeiro a postar no seu comentário. Entendi. Né? Então, ele já, em termos de pesquisas, não do LinkedIn, mas pesquisas externas que eu já vi sobre, né, de estudos sobre, eu já vi que você tende a ser penalizado se você é a primeira pessoa a postar no seu comentário, né? Então, eu costumo dizer que se você conseguir transformar aquele conteúdo do link em um carrossel, você já está melhorando o engajamento, e aí você pode falar ali dentro que a pessoa pode acessar aquele conteúdo no link, você pode colocar eventualmente um QR Code, né? Depende muito de como você quer que ela acesse, né? Que faça esse caminho. Muito bom. Nosso tempo está acabando, tá? Tá bom. Só pode te avisar, porque eu não estou querendo acabar, não. Facebook. Me fale. Antes, durante e depois. Como estamos? Porque hoje, particularmente, eu vejo muito forte a questão das comunidades, dos grupos internos, mas em paralelo eu vejo também o potencial do marketing digital ser utilizado também. Como que você decifraria essa rede que já foi tão utilizada, Sim. né? O que eu vejo acontecendo hoje com relação ao Facebook, né? Eu acho que depende muito da marca e da necessidade dela. Eu acho que eu vejo acontecendo mais fortemente o marketing ali no Facebook. Eu vejo muitas empresas tendo ainda uma relação muito próxima até com a família dos seus colaboradores, públicos nesse sentido, que ainda frequentam muito e usam muito o Facebook, né? Eu acho que a geração mais nova está migrando e migrou já muito para o Instagram. Ainda está mais no Instagram do que no TikTok, né? Pelas pesquisas eu ainda vejo que, apesar das pessoas usarem TikTok, elas passam muito mais tempo ainda no Instagram. Então, eu vejo hoje, quando eu penso em estratégias de empresa, eu ainda trabalho muito um olhar do Facebook sendo algo que replica ou complementa o Instagram dentro das estratégias. O Facebook tem um papel até porque ele é atrelado ao Instagram, de estratégia de mídia paga, visto que são plataformas que não têm um custo alto de mídia paga, né? Então, tem uma relação muito próxima ali dos dois, né? Mas eu vejo principalmente essa mudança de público. Se eu preciso falar com um público mais jovem, dificilmente ele está forte no Facebook. Aí é mais fácil fazer uma estratégia de Instagram, que é onde ele passa mais tempo, por mais que ele acesse, né? O Facebook tem uma questão de idade mesmo, a faixa etária ali está para mais de 40 em geral, 40, 50, é a presença maior ali na rede, né? Então, eu acabo olhando muito nesse sentido. Eu já vi alguns experimentos de marcas que têm grupos dentro do Facebook, até para conversar com esses colaboradores, com essa família, que acontece ali, e que são pessoas que muitas vezes estão engajadas com a empresa, normalmente indústrias que têm... A gente tem um histórico no Brasil muito das indústrias e criarem as cidades em volta das indústrias, né? Então, aquelas famílias estão muito conectadas com aquela indústria, então a gente percebe que aquela comunidade quer saber sobre aquela empresa que está inserida ali. Ali, às vezes, pode ser um bom caminho para este público em específico, né? Que, principalmente porque esse público em geral ou é a família do colaborador ou é o próprio colaborador que está ali em volta. Então, são alguns dos movimentos que eu vejo acontecer em torno do Facebook. Eu acho que o Facebook, na minha opinião, não vai ganhar mais o protagonismo que teve. Né? As coisas mudaram. Até a própria Meta investe muito mais no Instagram do que no Facebook hoje como plataforma de conteúdo. Né? Sim. Falando do engajamento orgânico, que é, acho que, o objetivo de vida de toda empresa e também de quem profissionalmente, né?
como que você vê a questão dos investimentos nesses tipos de redes? Tem crescido? Se estabilizou? Você acha que vai crescer mais? Eu tenho acompanhado um crescimento nesse sentido, porque tem sido cada vez mais necessário, até para poder segmentar, para você não depender só do orgânico, né? Então, quando eu falo de estratégia de mídia paga, eu costumo dizer que a minha página no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, ele tem um papel de conversar majoritariamente com o público que já me segue, já me conhece, ou que de alguma forma está acessando meu conteúdo organicamente, porque tem uma relação com públicos que já estão com a minha página, né? Mas se eu quiser gerar uma nova experiência, até para o público que me segue, que eu quero de fato entregar aquela experiência de mídia, ou eu quero atrair novos seguidores, o melhor caminho é fazer a mídia paga, porque isso é mais rápido, eu segmento, né? Uma vez que a nossa moeda de troca com as redes sociais ela está baseada nos nossos dados, o LinkedIn em específico ele tem muitos dados, porque a gente fala sobre a nossa carreira, a gente dá o nosso cargo, a gente dá uma série de informações ali para o LinkedIn, então quando essa segmentação é mais B2B, inclusive, ali é o melhor caminho, né, de ser feito. Mas as ferramentas que trazem a mídia, elas estão cada vez mais bem apuradas, né? Ou seja, falar perto do telefone uma informação já pode gerar um anúncio a ser impactado daqui a pouco. Então, tudo isso está muito, muito relacionado, né? Então, eu acho que quando você tem uma meta mais ampla e focada de trazer novos seguidores, de aumentar a sua base, ou de gerar uma experiência diferente, o que você quer impactar sem ter que contar só com o orgânico, ou seja, o orgânico é algo que a gente está contando com a rede, que está acontecendo, como é que aquela campanha está vindo, é diferente, e aí ela é mais assertiva, mais rápida, né? Lembrando que no Instagram, Facebook, os anúncios são mais baratos do que se você comparar com o LinkedIn, que tem um preço mais alto em termos de anúncio, né? E seguidor importa? Número de seguidores? Acho que essa pergunta também sempre aparece, né? Essa pergunta sempre aparece. A audiência importa, esse número de seguidores importa para você, de fato, alimentar mais esse trabalho orgânico, né? O que está acontecendo. Eu tenho a experiência de que no LinkedIn é mais fácil você aumentar o número de seguidores organicamente, porque as pessoas acabam se interessando pelas empresas, elas querem saber o que elas estão fazendo e a atração, né? Como você está ali atraindo talentos, as pessoas têm o hábito de se conectar mais a isso, né? E eu acho que também pelo fato de ser uma rede profissional, então você está mais aberto e propenso a conversar com uma empresa do que conversar com uma empresa no Instagram, né? Normalmente a empresa, para te chamar a atenção no Instagram, no Facebook, ela tem que produzir muito conteúdo de entretenimento, né? Que aí é o foco maior dela. Nos dois casos, eu acho que o número de seguidores importa. Por exemplo, se você é uma empresa de cuidados pessoais, de skincare, pessoas que sigam ali, você tem uma relação direta com o seu conteúdo. Lembrando que no Instagram, por exemplo, você tem uma área de shopping, né? Então, você pode vender o seu produto a partir dali. Então, virou uma área muito mais próxima do business, né? Da tomada de decisão em relação a comprar ou não um produto que está ali. Então, importa bastante. Muito bom. Edu, em relação a futuro, como que você enxerga essas mudanças, a chegada da inteligência artificial que você tocou no assunto aqui, a possível chegada de novas redes, a transformação das já existentes? Qual é o cenário que você vislumbra? Eu tenho a sensação que com a chegada da inteligência artificial, a gente vai ter que observar bastante como a gente vai humanizar o nosso conteúdo, né? Eu falo bastante disso já hoje em relação ao próprio LinkedIn, mas não perder a humanização daquilo que está sendo feito, né? Eu acho que a inteligência artificial ela tem que agregar ao trabalho estratégico, ela tem que otimizar coisas, né? Eu sou muito a favor da tecnologia, mas eu sou a favor também de tomar um cuidado para ela não tirar o caráter humano, que é a essência de uma rede social, né? Se a gente pensar no social, né, do que a gente está falando ali. Então,
essa inteligência ela tem que vir para somar a nossa compreensão de quem a gente está com quem a gente está dialogando, para quem que a gente está produzindo aquele conteúdo, e trazendo informações nesse sentido, né? Eu entendo que, pelo que eu estou vendo do movimento, não só aí de inteligência artificial, né, mas de comunicação nesses tempos de mudanças Sim. grandes que a gente tem vivido, está vindo um olhar muito importante para trazer as pessoas para o centro dessas conversas, para a gente continuar criando conteúdo que é muito focado no que as pessoas estão precisando, né? E aí trazer muito essa conversa. Essa conversa não é relativamente nova, né? A gente já olhava para isso no passado, mas é como isso vai intercalar com a tecnologia. Qual é o papel da tecnologia em nos ajudar a fazer uma boa leitura disso, a trazer essas informações e a ajudar as pessoas. Existe um movimento também de saturação das redes, né? Já tem pesquisas de que novas gerações estão usando, às vezes, menos rede social do que a minha geração, por exemplo. Isso também é um indício de que para onde que essas pessoas vão? Por que elas estão deixando esse universo, né? O que isso tem a dizer para nós comunicadores, né? Então, são perguntas que eu não tenho resposta ainda, Eu até ia né? te perguntar, o que você enxerga hoje? Um evento, ele tem que ser presencial ou online? Vai depender do público? Eu acho que aí tem muita relação com o público, sem dúvida, né? Porque a gente trabalha muito pensando nesse público, mas entendendo a entrega, como é que essa entrega vai melhor funcionar, né? Esse público vai melhor se conectar online, ele vai vir, a experiência que eu vou gerar no presencial para fazer essa pessoa vir até aqui, ela vai valer? Eu acho que esse é o principal ponto, Sim. né? Porque aí a gente vem para gerações que estão vivendo mais experiências do que a minha geração, por exemplo, né? A minha geração é uma geração que ia ao trabalho de segunda a sexta, não levava o computador para casa, não dava para levar o PC para casa, Sim. enquanto essa outra geração trabalha de qualquer lugar, ele quer essa liberdade, né? Então, se eu vou fazê-lo ir até o escritório, por exemplo, qual é a experiência dele no escritório? Né? A gente já vê hoje, em pouco tempo do trabalho híbrido, que as pessoas não querem ir até o escritório para ficar sentado na frente da tela, fazendo reuniões online, porque nem todo mundo está ali. Então, assim, qual é a experiência de estar ali? E a mesma coisa um evento. Se eu faço uma pessoa ir até um evento, ela quer viver uma experiência, ela quer ir até lá para, de fato, ter uma diferença na vida dela. Nem que seja essa experiência seja apenas a conexão entre pessoas, mas quem são essas pessoas? Qual é esse universo que eu vou criar, né? E eu acho que essas novas gerações estão vindo muito com esse movimento, porque eles já vivem boas experiências online, porque eles são mais conectados do que nós, né? Então eles já têm mais esse pensamento, essa forma de viver as experiências, o que não era muito comum antes, né? Então a gente percebe que alguns mercados voltaram mais rápido para o presencial porque às vezes são mercados mais antigos, pessoas que funcionavam melhor daquela forma. Mas mesmo assim mudanças aconteceram, né? Sim. Muito bom. Guardemos e oremos, né? Du, a gente está chegando no nosso final. Foi muito legal. A cada resposta eu já ficava pensando em te perguntar alguma coisa, e aí eram muitas perguntas e a gente tem um tempo, e senão eu ficaria aqui mais um período todo com você. Mas te agradecer. Acho legal você olhar para a nossa câmera e dizer dos seus cursos, da sua vida Legal. também, da sua carreira profissional. Portas abertas aqui para você comentar também. Legal. Agradeço a oportunidade. Acho que foi incrível aqui para mim esse papo, acompanhar o trabalho aqui com vocês. Bom, eu, além da empresa, né, da 47, que já estou aí liderando há 5 anos, eu tenho um trabalho muito bacana de LinkedIn na faculdade Casper Libero, que me abriu as portas, inclusive, agradecê-los por isso, porque quando eu montei a empresa e foquei muito em LinkedIn, eu senti uma falta de profissionais no mercado que soubessem usar a plataforma. E eu vim estudando o LinkedIn ao longo dos últimos 5 anos e pude, então, montar um curso. Na verdade, eu montei 2 cursos sobre LinkedIn. Um curso focado em estratégias de comunicação
marketing para o LinkedIn, ou seja, onde eu dou uma visão geral do LinkedIn e do papel dessa plataforma para as empresas, e um outro curso que é um curso de posicionamento executivo no LinkedIn, que é onde eu falo também para profissionais, mas também não só profissionais de comunicação, mas profissionais em geral, o papel do posicionamento executivo no LinkedIn, o que isso pode agregar para a nossa marca profissional. Então, os dois cursos surgiram de muita pesquisa que eu vim fazendo e venho fazendo ao longo dos últimos anos, dessa plataforma que eu acabei aprendendo a gostar, né? Então, quando alguém fala para mim que tenho ressalvas com LinkedIn, etc., não é que eu tento convencer a pessoa, mas eu tento mostrar para ela que eu consegui, com o tempo, descobrir uma forma de observar o LinkedIn como um espaço bacana para o meu desenvolvimento pessoal, profissional. Enfim, eu gosto muito de ler pessoas no LinkedIn e diferentes pessoas no LinkedIn, então é interessante ver como isso acontece. Muito bom. No LinkedIn você está como Eduardo Alves. Eduardo Alves. Isso. E linkedin.com.br/ealves. Alves e a 47 está como /4 numeral, traço 7 numeral HZ Hertz, né? Hertz. Chique. Edu, obrigado, viu? Imagina, foi um prazer. Sigam as redes sociais, tanto da empresa como também o perfil profissional do Edu. E vale a pena, é um conteúdo bem bacana. Eu sigo e sempre me mantenho atualizado. Muito obrigado você que nos assistiu. Se você curtiu, gostou, compartilhe. Como eu disse, se inscreva no nosso canal para receber sempre as notificações de um novo episódio. Este aqui é o 4º episódio dessa primeira temporada do Abra Talks, nessa versão videocast. É um programa comemorativo. Este mês de junho, a Abra Filtros completa seus 17 anos de história e tivemos o prazer de receber o Eduardo aqui nessa data, nesse momento tão especial da nossa história. Muito obrigado novamente, agradecer os nossos parceiros, Revista Meio Filtrante, Revista TAI, o Grupo Supply Service, que nos patrocina, e também a TV Filtros, que faz a divulgação dos nossos conteúdos. Até o próximo episódio. Muito obrigado. Tchau, tchau.